Oi, gente, eu vou explicar pra vocês agora a matéria da prova, né, de quinta-feira, que vai cair Primeira Guerra Mundial. Tô tomando água porque eu tava regravando esse vídeo agora e eu perdi ele, tô gravando tudo de novo. Ô, ódio, peraí. É uma tristeza a minha vida, nossa, enfim. Mas a gente vai aprender Primeira Guerra Mundial e uma matéria do Brasil também, que é Brasil Oligárquico, mas isso eu vou deixar separado em vídeos porque é mais fácil de entender e fica mais organizado, porque senão esse vídeo ia ter 4 horas e ninguém ia assistir um vídeo de 4 horas. Enfim, a gente vai primeiro aprender a Primeira Guerra Mundial, vai ser separado em 2 vídeos. Esse vídeo eu vou falar de imperialismo e no outro eu vou falar realmente do conflito Primeira Guerra Mundial. Mas por que eu tô falando que isso tudo é matéria da Primeira Guerra Mundial? Por causa que a causa da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, foi as unificações tardias. E para vocês entenderem a Primeira Guerra Mundial, vocês têm que entender as causas. Então eu vou explicar isso também, vou explicar detalhado sim. Você vai prestar atenção, porque eu tô gastando meu tempo aqui gravando esse vídeo. Então você trate de assistir esse vídeo, tá bom? Ai, Nicole, eu tô sem saco. Lava uma louça enquanto você assiste o vídeo. Sei lá, faz suas necessidades, toma banho assistindo meu vídeo, mas assiste essa merda. Enfim, vamos aprender imperialismo. Primeiro, antes da gente entender imperialismo, vou recapitular uma matéria antiga que a gente teve, que foi unificações tardias. Ai, Nicole, não lembro nada. Então você vai prestar atenção agora e você vai assistir. Aí você vai falar, não, Nicole, lembro tudo, eu manjo dessa matéria. Pode pular essa parte que eu vou só recapitular, beleza? Vamos lá. Unificações tardias. A gente aqui, tudo isso está acontecendo no século XIX. O século XIX é o século dos impérios, isso é uma coisa muito importante. Nicole, o que é império? Eu não sei. Os impérios são regiões militares fortes que se impõem sobre regiões inferiores militarmente. Então, isso que é um império. E a gente está vivendo não, eu falo como se a gente já tivesse... Vamos entrar que a gente está no século XIX. A gente está no século dos impérios aqui, a gente está no século XIX, onde está todo mundo conquistando todo mundo querendo se reafirmar sobre todo mundo. E aqui nas unificações tardias, né, que é as unificações tardias da Itália e da Alemanha, às vezes a gente não consegue ter esse pensamento, né, porque a Itália e a Alemanha são países que, pelo menos para nós brasileiras, a gente vê eles como tipo, meu Deus, a Itália e a Alemanha. A gente tem uma ideia mentirosa na nossa cabeça que eles já são fodas há muito tempo, mas não. A Itália e a Alemanha só vem a ser Itália e Alemanha que a gente conhece, né, tipo, com esses nomes, no século XIX. E, gente, isso pra história é muito pouco tempo. Tipo, isso aconteceu ontem, sabe, na história. Enfim, tipo, o Brasil já tinha deixado de ser colônia. Nessa época, e a Alemanha e a Itália ainda não eram unificadas. Tipo, ainda não existia a Alemanha e a Itália, pra vocês terem uma noção. Mas, enfim. Eu não vou explicar a parte da Itália, da parte da unificação dela, porque não é importante agora. Vou explicar só a da Alemanha, que é a que mais importa nesse momento. O que acontece? Como a gente está vivendo no século XIX, no século dos impérios, é muito importante que o país esteja consolidado, é muito importante que o país esteja forte. Por quê? Porque, gente, você não luta contra grandes impérios, contra o Império Inglês, contra todos os impérios que tinham na época, você sendo um território desse tamanho, né? Porque aqui no pensamento dos impérios a gente tem a ideia de conquista de território. Então aqui no século XIX a gente liga poder com você ter muitos territórios ou você ter muitas colônias. A gente vai ver isso mais no imperialismo. Enfim, então a gente tinha, por exemplo, a Alemanha. A gente fala que a antiga Alemanha seria um território chamado Prússia. Você provavelmente já ouviu esse nome. Enfim, a antiga Alemanha seria a Prússia. A Prússia era desse tamanho, era um ovo a Prússia. Onde que esse território ia ter influência, ia ter força para lutar com outros territórios grandes. Então as unificações tardias chegam com essa ideia de, cara, a gente precisa se unir com outros territórios que a gente tenha uma certa ligação, né? Porque assim, você também não vai unificar do nada, tipo, vamos unificar os Estados Unidos com o Brasil. Não, os dois países não tem uma coisa a ver com a outra. A gente não fala o mesmo idioma, a gente não tem a mesma cultura, a gente não tem a mesma história, a gente não tem a mesma coisa. Agora, aqui na Prússia, por exemplo, a Prússia vai querer se conectar com regiões, com territórios que eles falam o mesmo idioma, eles têm em certa parte a mesma cultura, em alguns momentos a mesma história, compartilharam já algumas vezes na história de relações.
Então, tipo, é essa ideia que as unificações querem. Eles não vão se unificar com qualquer território também. É territórios que existe uma conexão. Então, beleza. Aqui na Prússia, a gente tem o rei Guilherme e o primeiro-ministro, que era o Bismarck. Esse Bismarck, ele era um militar, ele era muito foda. Esse cara, ele era foda, é um cara foda da história. Ele era... Meu cachorro tá roncando, gente. Tadinho, deixa ele dormir. Ele foi uma pessoa muito estrategista. E o Bismarck aqui, ele vai ter mais importância que o próprio rei. Porque é ele que orquestra tudo. Ele chega pro rei Guilherme e fala assim: ô Guilherme, a gente tem que unificar essa porra. Que a gente tá fudido comparado com os outros. Então, beleza. Ele tem a ideia de como que a gente vai conseguir unificar os outros territórios com a Prússia. O Bismarck, ele fala assim: a gente vai conseguir isso através da guerra. Porque na guerra, a gente cria um sentimento nacionalista. E com esse sentimento, as outras regiões, outros lugares vão ver como a gente tem coisas em comum e também vão se sentir, tipo, cara, não vou conseguir lutar contra a Prússia. Na hora que ela falar, vamos unificar, a gente vai ter que responder, vamos unificar. Eu não vou ter coragem de contradizer a Prússia depois de ver o quanto ela foi vitoriosa em outras guerras. Então, o Bismarck fala assim, através da guerra a gente vai conseguir a unificação. Porque assim, né, esse sentimento de nacionalismo, ele cresce por causa da guerra, como o nosso sentimento brasileiro nacionalista cresce na Copa do Mundo. Por exemplo, na Copa do Mundo a gente não ama o Brasil, a gente quer que o argentino vai se fuder, a gente quer que o Messi, o Cristiano Ronaldo, vai todo mundo pra merda, porque aqui é o Neymar, é ele que manda, é ele que é o melhor jogador do mundo, o Pelé é o rei do futebol. A gente não começa a homenagear o nosso país, a gente não fala, o meu país, o Brasil, é o país do futebol, é o país de tudo, a gente é os reis de tudo, a gente não tem esse sentimento? Parece até uma coisa tipo assim, nossa, a gente tá se achando. Mas é porque a Copa faz o nosso sentimento nacionalista crescer. É uma coisa natural. Mas aqui, né, a gente não tinha Copa do Mundo. Aqui, né, no século XIX. Então, a Prússia fala, cara, eu vou conseguir só criar esse sentimento nacionalista através da guerra. E através da guerra, sim, a gente cria esse sentimento nacionalista. A gente consegue ver isso claramente em Primeira Guerra Mundial, onde todos os países estão tipo assim, eu sou foda e eu vou conseguir. E é isso, sabe? A gente, graças a Deus, a gente nunca entrou numa guerra, né, nós brasileiros. Às vezes a gente, assim, a gente já teve, né, Guerra do Paraguai e tal, mas tipo uma guerra recente que a gente consegue se conectar e falar assim, ah, não, a gente conhece esse sentimento. Por isso que às vezes é até difícil da gente compreender por que o nacionalismo, esse sentimento patriota cresce durante a guerra. Mas enfim, saibam que ele cresce, sim. Se você se colocar no lugar de alguns países, vocês vão conseguir sentir isso. Beleza. Então Bismarck fala, vamos conquistar através da guerra. Não vou explicar todas as guerras que a Prússia se envolve, né? A antiga Alemanha. Ela teve a dos 2 ducados, que foi contra a Dinamarca, a das 7 semanas contra a Áustria. Foram guerras pequenas para consolidar um poder. A última que é importante, que é a Guerra Franco-Prussiana, que não precisa saber esse nome, gente, só tô falando aqui por fins didáticos, que é a guerra da Prússia contra a França. Essa guerra, o Bismarck, ele queria, tipo, ter um renome ali, tipo, cara, derrotamos a França, que, gente, nessa época, a França não era nada do que a gente vinha estudando anteriormente. Ela não era mais tão foda como antigamente, principalmente depois da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, né, onde a França acabou se ferrando drasticamente, né? Tipo, a gente teve depois o Congresso de Viena. É o Congresso de Viena? Acho que é. É que eu não sei se é Congresso ou é um outro nome. Mas enfim, a Conferência de Viena. Eu não sei se é Congresso ou Conferência de Viena, mas enfim. Onde vários territórios franceses deixaram de ser da França e vários territórios que foram conquistados por franceses deixaram de ter esse domínio francês. Então, ela estava ferrada em questão política, econômica, social, em questão de tudo. Então, o Bismarck, ele fala assim, cara, a gente consegue vencer a França porque a gente tá mais preparado, a gente tá com mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, a gente vencendo ela, por mais que esteja fugida agora, tem o peso de ser a França ainda, sabe? Ainda, sabe, é a França, tá ligado? Então, ele fala, mano, vamos lutar contra a França pra gente conseguir esse renome e pra aí sim todas as outras regiões quererem se unificar com a gente. E assim, o Bismarck, ele começa esse conflito corrompendo algumas cartas do rei Guilherme, né? O rei Guilherme, sei lá, tava lá escrevendo pro Napoleão III, que era o imperador da época francês, que esse Napoleão III era o sobrinho do Napoleão que a gente conhece, do Napoleão I,
que é aquele que é da Revolução Francesa, da Era Napoleônica. Esse terceiro só tem o mesmo nome, não é o mesmo. Enfim, ele corrompe algumas cartas, tipo, sei lá, vamos supor, o rei Guilherme tava escrevendo assim: ai, você é um lindo, um querido, te amo. O Bismarck pegou a carta e falou: você é um filho da puta, você é um corno desgraçado, vamos guerrear. O Napoleão III, que queria, tipo, ter o renome do tio, de, tipo, conquistar a glória de novo da França, acaba aceitando a briga. Fala: ah, quer brigar? Vamos brigar então. Obviamente ele não estava tão preparado para isso, então a Prússia, assim, vence facilmente a França. E aí o Bismarck, né, o rei Guilherme, eles são bem filhos da puta, porque na hora que eles vencem a França, eles decidem humilhar a França. E por que isso é importante? Por que eu tô entrando tanto em detalhe disso? Porque essa humilhação isso vai voltar na Primeira Guerra Mundial. Isso vai, tipo assim, lembra, Alemanha, quando você me humilhou? Pois agora eu vou estar contra você. Isso vai voltar. Porque, né, agora depois da conquista da França, a Alemanha se une, cria a recém-formada Alemanha. A Alemanha quer um território gigantesco. Não é o território alemão que a gente conhece hoje, né? Que isso depois eu vou entrar depois da Primeira Guerra Mundial. Vou falar por que a Alemanha perdeu todos os territórios. Mas, enfim, era um território gigantesco. Não consigo conjugar os verbos. Oh, beleza! Português chora quando eu falo, hein? Mas, enfim, era um território gigante, muito foda. Ele conseguiu vários territórios que eram importantes, sabe? Que tinham matéria-prima, que tinham riquezas. Então, eles, na hora que conquistam, né? Eles não conquistam o território francês, mas eles vencem sobre a França. Eles coroam o rei Guilherme, né? Como o imperador alemão em território francês. Eles literalmente fazem passeatas nas ruas de Paris, coroando o rei Guilherme. Isso é uma humilhação. E para piorar, eles fazem diversas, tipo assim, agora que a gente venceu, a França tá devendo a gente, então a França tem que pagar diversas indenizações para a Alemanha. E para piorar, a Alemanha pega um território que era muito importante para a França, que era Alsácia e Lorena. Esse território, gente, era um território riquíssimo, um território que tinha muitas riquezas e que era muito importante economicamente para a França, principalmente depois dela estar tão fodida economicamente. Tipo assim, vamos supor, o Brasil tá fudido, e aí para piorar, sei lá, algum país guerreia com a gente e pega, tipo, todos os nossos territórios que geram alguma renda pra gente, sabe? Pegam a Amazônia, pegam os territórios onde a gente tem as nossas maiores plantações, onde está a nossa pecuária, pegam tudo isso e pega pra eles. A gente vai ficar totalmente pobrecito, a gente vai ficar totalmente fodido. É isso que acontece com a França. Então, pós-unificações tardias, a França tem um sentimento de revanchismo enorme. Um sentimento de tipo assim, Alemanha, quando eu tiver a oportunidade, eu vou enfiar uma tora de madeira no seu cu desse tamanho. Tá? Esse é o pensamento da França depois das unificações tardias. Então agora, depois desses 13 minutos que você tá querendo me matar de tanto que eu falei mais que a minha boca, agora a gente vai pra matéria, mas isso era importante, gente. Me perdoa, tá bom? Enfim, nossa, deixa eu beber um gole d'água, hein? Vocês sofrem de assistir todos esses vídeos meus, esses vídeos longos, mas eu sofro mais, porque eu tô falando há 13 minutos, então é isso. Vamos agora para imperialismo. Tá bom, vamos agora explicar imperialismo. O imperialismo, gente, né, que nem eu falei, vou explicar de novo o nome imperialismo, o que significa, porque algumas pessoas às vezes não sabem o que é. O imperialismo é quando uma região militarmente forte, ela quer se impor sobre regiões militares consideradas inferiores, sabe, militarmente. Enfim, aqui essa parte a gente chama a época do imperialismo. Por quê? Né, isso daqui, o imperialismo ele acontece, né, durante as unificações tardias, que foi o que eu expliquei, mas a gente chama essa época, que principalmente pós as unificações tardias, da época do imperialismo, da época dos impérios, onde agora aqui todo império tá querendo se sobressair sobre o outro. Foi aquilo que eu expliquei rapidinho no início, sabe, das unificações tardias, tipo, do porquê que, por exemplo, tem aquela corrida das unificações da Alemanha e da Itália querer se unificar rápido, por causa desse momento que tá acontecendo aqui, por causa que tá acontecendo o imperialismo, né? O imperialismo é o quê? Seria o novo colonialismo, né? Porque o imperialismo, ele consiste em conquistar outros territórios, em ter uma grandeza territorial, e com isso, nessa conquista de outros territórios, a gente tem conquista e desses territórios fazendo deles umas colônias, por isso que a gente chama de neocolonialismo.
durante o Império, né, a gente... Uma frase, antes de eu começar essa matéria, que define muito bem isso que tá acontecendo agora, é que, assim, a gente tinha pouco mundo pra muito império. Tudo aqui era império, todo mundo era, todos os lugares eram império. A gente tinha o Império Alemão, o Império Inglês, o Império Francês, o Império Áustrio-Húngaro, a gente tinha vários impérios. E na questão do império, a ideia do império é você conquistar os territórios para você conseguir ter uma influência maior. Só que pensa, tudo bem, tipo, vamos supor na época que a gente era colônia, por exemplo, a Portugal explora, né, a América e tal, principalmente a América do Sul, pega o Brasil, faz dele uma colônia e tal, para ter uma riqueza. Ali já, tipo, isso em 1500, vai, em 1500, já era um rolê, né? Porque vários países queriam também o Brasil como colônia, aquilo já deu uma treta. Só que assim, eram poucos países que queriam fazer isso, comparados com essa época da história agora. Aqui, praticamente todos os países que a gente conhece hoje da Europa eram impérios. Todos queriam reafirmar sua influência, todos queriam certo poder, todos queriam colônias, todos queriam riquezas. E quando todo mundo quer alguma coisa, tem treta. Spoiler, essa treta é a Primeira Guerra Mundial. Enfim, então a gente tem todos esses impérios. O que acontece? Aqui também a gente, diferente do antigo colonialismo, né, que a gente estava em 1500, 1600, onde a gente não tinha passado por revolução industrial nenhuma, a nossa forma de dinheiro era o mercantilismo, né, era aquele comércio mais bruto, era muito mais agrícola, a gente não tinha indústrias. Aqui, a maioria dos países passou pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi um momento muito importante na história, porque ela permitiu que coisas que eram consideradas da riqueza, por exemplo, sapato. Sapato era só pra gente rica, porque era o artesão que fazia, era muito caro, era muito trabalhoso. Agora, com as indústrias, se faz sapato muito mais rápido, com muito mais, às vezes até com mais qualidade, por causa que eles têm mais tecnologia. Se não com mais qualidade, eles conseguem ter uma alta produção e fica mais barato. Quando é mais barato, a classe média, né, às vezes o mais pobre, trabalhando pra cacete, conseguia comprar um sapato. E isso faz que o mercado consumidor cresça. O mercado consumidor crescendo, demanda aumenta. Demanda aumenta, a gente precisa de mais produção e a produção precisa de matéria-prima. É esse pensamento que a gente tem aqui. Todos os impérios querem se consolidar como grandes potências. E agora, após a Revolução Industrial, a maneira da gente se reafirmar como grande potência é você tendo essa importância econômica que vem das indústrias, que vem da matéria-prima, porque você, para produzir, você precisa, né, ter essa matéria-prima. Não tem como você falar assim, nossa, quero ser um grande produtor de sapato e você não ter couro, tá ligado? É tipo isso. Então, os países, né, os impérios começam, assim, a explorar os territórios para eles conseguirem colônias, para eles poderem ter mais poder. Os principais vítimas disso foi a Ásia e foi a África, né? O continente africano e o continente asiático. Na África, de maneira mais geral, assim, tipo, todos os países se fuderam dali. E da Ásia, todos se fuderam também, mas em específico mais a China e a Índia. Beleza. Na África, foi o mais pesado que aconteceu. Por causa que... Primeiro vamos explicar um pensamento, né, que tá acontecendo aqui na época do imperialismo, que é muito importante. Aqui, gente, no século XIX, eu vou falar coisas que você vai falar assim pra mim, nossa, Nicole, parece até nazismo que você tá falando pra mim. Porque, assim, em certa parte, realmente tem aquela ideia do nazismo, sabe? De tipo assim, minha raça é superior à sua. Eu que sou branco, eu que sou inglês, ou eu que sou francês, sou superior a um africano, a um americano, tá bom? A gente não tá fora disso. A gente é superior a esse povo que não é civilizado, a esse povo que não tem indústria, que não tem prédios, que não tem formação política, que estão... Assim, o Brasil, a gente não tava nessas condições, né? Por causa que a gente já tinha sido colônia há séculos. Mas, por exemplo, a África, tinham regiões do continente africano que ainda não eram nem exploradas pelo homem no século XIX. A gente tinha diversas regiões que eram semi-tribais, que eram ainda tribos. E isso, gente, pelo amor de Deus, não vamos escrever na prova que eles são inferiores por causa disso. Você viver num sistema econômico, político diferente de um país da Europa da época, não faz de você um país inferior.
Talvez, por exemplo, em questão de tecnologia, obviamente a Europa é mais forte que os países da África, mas isso não fazia deles inferiores, mas é que eles tinham esse pensamento. Porque a gente tem um acontecimento, vocês provavelmente vão lembrar disso, que foi matéria 7º ano, que normalmente essas matérias de quando a gente é mais novinho a gente lembra. Não sei se vocês lembram de Darwin. Lembra de Darwin que a gente aprende na ciência? Que o Darwin, ele surge e ele fala assim pra gente. Que o Darwin, né, que tem aquela teoria da evolução, que fala que os mais fortes sobrevivem, né? Tipo, hoje a gente tem o leão, porque antes provavelmente existia outra espécie, mas ela não foi tão forte como o leão. Por isso que o leão prevaleceu e hoje a gente só tem um leão. Essa é a teoria. Mas claramente Darwin estava falando da natureza, Darwin estava falando de animais que não eram racionais. Estava falando de leões, de macacos, cobras, pássaros, e não de ser humano. Não de ser humano. Mas eles pegam, né? O Darwin, ele lança o livro dele. Qual que era o nome do livro dele? Era... não vou lembrar. Se eu lembrar, eu escrevo ele aqui pra vocês embaixo. Enfim. O Darwin cria esse livro, bomba na Europa e todo mundo começa a distorcer o que Darwin falava. Eles pegam o que Darwin falou e começam a aplicar no ser humano. Olha a merda. Começa a falar que, por exemplo, existe um determinismo geográfico, que é assim, por essa pessoa nascer na África e o continente africano ser mais quente e tal, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm tanto conhecimento, a pessoa é isso, aquilo, outro. E esse pensamento, gente, ele cresce até hoje, sabe? Por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, no Brasil. Quantas vezes eu já ouvi muito, sabe, isso? Muito mesmo. Que, o pessoal do Nordeste é preguiçoso por causa que lá é muito quente. Eu já ouvi isso, sabe? E isso é uma ideia do século XIX, gente, que a Europa falava tanto que no Brasil, a gente tá no Brasil, gente, a gente tem esse pensamento. Então, cara, é muito fodido isso, porque todas me perdi. Todas as coisas de reportagem, todos os jornais, lembrei, todos os jornais, eles falavam desse determinismo social, colocavam que o homem branco era superior, sim, às outras regiões, principalmente o homem inglês. Aqui a Inglaterra, ela tá se colocando sobre as outras nações, tipo, cara, a gente é muito mais superior que vocês. Tipo, todos vocês, a gente é mais superior que o francês, que o alemão, que do que as pessoas da África, as pessoas da Ásia, as pessoas da América. Somos superiores a todo mundo, porque a gente foi escolhido por Deus para ser a raça superior. Eu vou colocar exercícios para vocês fazerem. Tem um exercício de um cara que tem essa frase, que um homem inglês foi escolhido por Deus para trazer a civilização para as outras nações. Gente, olha isso. Então, eles usavam desse pensamento pra, tipo assim, ter uma justificativa pra invadir esses territórios. Tipo assim, a gente não tá invadindo a África pra gente ter matéria-prima. Não, gente, a gente não tá fazendo isso. A gente tá fazendo o quê? A gente tá chegando lá e dá civilização pra essas pessoas. A gente tá trazendo a religião pra eles, gente. Eles são muito tribais, eles cometem canibalismo. Não, eles são loucos. A gente tem que trazer civilização pra eles. Era isso que eles falavam. Então, eles pegavam a cultura africana e tratavam no lixo e falavam que a deles era melhor e que eles estariam trazendo a salvação para o povo africano. Principalmente o povo africano, porque para a Ásia eles têm um outro estilo de dominação, né? Que a gente vai ver essa diferença bem clara. Aqui, eles entram, eles patrocinam pesquisas, patrocinam um monte de coisa para as pessoas irem lá explorar a África, com essa questão, tipo assim, a gente tá trazendo a civilização, porque o homem branco, a gente é superior a essas outras pessoas, e eles usam essa palavra, eu não tô exagerando, eles usam a palavra, somos superiores, porque eu ser branco, sou superior ao homem negro. Eles têm esse pensamento e era visto como algo muito normal, enfim. Então, com essas... não era só a Inglaterra que fazia isso, claro, que nem eu falei, tinham muitos impérios, por isso que começa a ter treta. Porque o Império Alemão também queria... eu também quero países da África, eu também quero colônias para eu poder conseguir ter uma produção. A França, eu também quero colônias. A Grã-Bretanha, também quero colônias. A Áustria, também quero colônia. Todo mundo queria colônia. E aí,
né? Eles falam, não, né? Vamos ser civilizados, vamos fazer a partir da África, vamos literalmente pegar a África e falar assim, você é nossa de qualquer jeito, foda-se, a gente vai dividir entre a gente e é isso. Então a gente tem a Conferência de Berlim. Você provavelmente já ouviu muito esse nome, e assim, eu acho errado que as pessoas falam como se a gente já soubesse, por isso que eu tô explicando tudo desde o início. Gente, a Conferência de Berlim é por causa disso. É para eles definirem a partilha da África. Para eles definirem, o norte da África, ali, parte do deserto do Saara, essas partes assim vão ficar com a França, essa outra parte aqui vai ficar com a Inglaterra. Eu vou botar uma imagem do mapinha da África dividida para vocês verem uma coisa também que é muito interessante. Enfim, tal território vai ficar com Grã-Bretanha, tal vai ficar com outro tal. Enfim, eles literalmente separaram por escolha deles a África. Não tinha um representante de qualquer lugar que seja da África, não tinha nada. E, enfim, eles decidiram a partilha da África, que foi uma divisão continental. Uma coisa que eu vou botar agora no mapinha, se eu não conseguir vai ficar só eu falando mesmo. Mas a parte norte da África, se vocês olharem o mapa, eu vou pegar um mapinha que eu vi num vídeo. A parte azul do mapa, vocês falam assim, nossa, a parte azul é da França, tá? Nossa, você fala, não, a França tem muito mais território que os outros lugares. Só que a Inglaterra foi uma filha da puta, porque assim, gente, a Inglaterra ficou com os melhores territórios. Os melhores territórios. E a Inglaterra e a França fecharam com chave pra fuder a Alemanha. Lembra aquilo que eu falei das unificações tardias? Isso já tá se refletindo agora. A França sempre foi inimiga mortal da Inglaterra, mas de raiva da Alemanha, de raiva, se juntou a Inglaterra pra fuder a Alemanha. Tipo, não vamos dar tantos territórios pra Alemanha, não. Vamos deixar que elas se fodam. Porque lembrando, a Conferência de Berlim, gente, Berlim fica na Alemanha. Essa conferência foi feita na Alemanha, mas a Alemanha foi a mais, assim, desfavorecida. Ela foi deixada totalmente de lado. Ela teve algumas colônias, mas que não tinham tantas riquezas. E, tipo assim, comparadas com as inglesas, eram, assim, horríveis. Enfim. Aí você fala, não, mas a França, em questão de números de colônias, ela tem mais. Só que a Inglaterra deu pra França, sabe que partes das colônias? O norte da África. E, pra quem não sabe, o norte da África é o maior deserto do mundo. É o deserto Saara. O que eles vão tirar do deserto Saara? Só areia, né? Só vão tirar isso. Enfim, então a Inglaterra saiu a mais favorecida de tudo. Ela queria só o bem dela e ela pegou os melhores territórios pra ela, sim. Isso é importante porque a Alemanha, depois dessa partilha da África, depois da Conferência de Berlim, fica puta com a França e com a Inglaterra. Vocês vão vendo que são vários pontinhos que vão surgindo no meio dos conflitos, sabe? Então a Alemanha, que já era brigada assim, com a França e com a Inglaterra, fica ainda mais puta, por causa que ela ficou desfavorecida de territórios. E lembrando que a Inglaterra, e em conjunto com a França, eles dão essa desfavorecida na Alemanha na divisão dos territórios, porque eles estavam com medo da Alemanha se tornar uma grande potência mundial. Porque depois da unificação dela, ela conseguiu muitas riquezas, ela conseguiu territórios muito poderosos, né, que foi a Alsácia-Lorena, que ela pegou da França, e ela começou a crescer de uma forma muito rápida, ameaçando o Império Inglês. Então, a Inglaterra estava com medo de perder o posto dela de maior potência. Por isso que ela também começa, tipo assim, ai, Alemanha, sai daqui, sabe? Tipo, vaza daqui. Enfim. Então, a gente tem a partilha da África e tal. E eles também eram muito filhos da puta. Sabe o que eles faziam, depois que eles têm as colônias? Eles pegavam, tipo assim, uma tribo que era inimiga da outra e botavam no mesmo território pra eles mesmos se autodestruírem. Porque, assim, hoje a gente vê, isso se reflete até hoje. Por exemplo, a gente pensa na África, a gente pensa primeiro em guerra civil. Eu, pelo menos, penso muito nisso. Que é um pensamento que você fala, nossa, na África tem muita guerra civil. Sabe por que tem muita guerra civil na África? Porque aqui, na história, durante a Conferência de Berlim, durante a partilha da África, eles começam a misturar tribos, botar povos que têm culturas diferentes juntos no mesmo território para eles se autodestruírem. Para na hora que os europeus chegassem, já tivesse tudo ferrado mesmo, eles já não tivessem força de lutar contra os europeus. Então, olha o que eles fizeram. Eles literalmente misturaram. Assim, a gente tem esse pensamento eurocêntrico, esse pensamento europeu de pensar, a África é tudo uma coisa só. Não, gente, o continente africano é um dos maiores continentes. E, cara, tem povos totalmente diversos ali. E colocaram eles tudo
no mesmo lugar para eles se autodestruírem. Por isso que até hoje a gente tem regiões da África que acontecem diversas guerras civis, porque ali existe uma diferença cultural entre eles. Eles não são o mesmo povo, eles não são eles não têm a mesma cultura, eles não têm os mesmos ideais. Por isso que até hoje lá tem guerra civil. Vocês entendem como que essa merda que eles fizeram no século XIX reflete até hoje no nosso mundo? Até hoje a África, o continente africano se foge por causa disso. Enfim, momento de revolta. Revoltada, enfim. Então, eles fizeram isso, essa filha da putagem também. A gente tem uma guerra, que é a Guerra dos Boers, na África do Sul, que foi um acontecimento importante, né, nessa época da partilha da África, que foi assim. Os holandeses pegaram um território ali da África do Sul, né, e os descendentes desses holandeses eram conhecidos como os Boers, por isso que chama a Guerra dos Boers. Eu não sei se estou pronunciando certo dos Boers. Enfim, eu vou escrever aqui certinho pra vocês. O que acontece? Esses caras, eles acharam muita riqueza ali na África do Sul. A África do Sul é um lugar que tem muita riqueza. Não sei se vocês sabem, mas tipo, tem muitas minas de diamante, de ouro. Então, lá tinha muitas riquezas. E quando a Inglaterra soube que na África do Sul tinha muito dessas riquezas, eles falaram, tipo, cara, peraí, eu também quero ter essas riquezas. Então eles foram lá, entraram em guerra contra esses holandeses, né, contra esses descendentes de holandeses, guerrearam lá por aquela região. Eles acabaram vencendo, óbvio, a Inglaterra era muito mais forte militarmente. E a gente tem o início do Apartheid. O Apartheid, não sei se vocês sabem, o Apartheid é um nome que é bem mais conhecido assim na África, claro. A gente tem disso também nos Estados Unidos, né, daquela época onde existe banheiro para branco e banheiro para negro. Existe assento para branco e assento para negro. Tipo, é separado, uma segregação clara. Negro não se mistura com branco e branco não se mistura com negro porque somos diferentes. E isso é um pensamento, gente, que perdura, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, de tão pesado que é, né? Enfim, então, depois desse domínio inglês aqui nessa região, eles começam essa segregação. Ainda não com o nome Apartheid, o nome Apartheid vai surgir só depois da Segunda Guerra Mundial, mas aqui já começa, sabe? Tipo, nesse lugar só entra branco, não entra negro. E olha que coisa assim, tudo isso é idiota, né? Mas, mano, você tá no continente africano. Como você quer falar que o branco é só... Como você quer falar que essa região tem que ter só branco e só negro, sendo que a maioria da população era negra, sabe? Enfim, maioria não, vai. 89% da população era negra e 20% branca, sabe? Enfim, então começa essa questão do Apartheid. E a gente tem um outro ponto muito importante da partilha da África, que foi um dos momentos mais violentos da partilha da África, que foi um caos internacional. Porque isso tudo, gente, é tudo uns absurdos que eu tô falando, mas isso acontecia por baixo dos panos. Porque no século XIX a gente já tinha um início daquela, sabe, daquele tipo assim, isso é errado, sabe? A gente tem a abolição da escravidão, a escravidão já não existe, já é visto como algo errado, como algo socialmente errado, sabe? A gente já começa a ter essa ideia. Então, essas coisas, elas acontecem por baixo dos panos. Só que aí teve um cara, que era o Leopoldo II, que ele era um imperador belga. Calma, vou lembrar de onde ele era imperador. Não lembrei, eu vou escrever aqui embaixo também. Pra vocês verem, gente, eu sou boa de história, mas eu também não lembro todas as coisas. O Leopoldo II, ele ganhou o território do Congo. Primeiro ele conquistou lá umas coisas, aí ele conseguiu meio que de presente o território do Congo. E, cara, esse cara, ele foi um genocida. A gente tem as primeiras evidências de campos de concentração na África, na parte do Congo, por causa que ele criou campos de concentração. Ele mutilava, ele mandava cortar a mão, mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, pra todos verem. Então isso foi um caos internacional, sabe? E esses acontecimentos é um marco claro desse absurdo que aconteceu na África, sabe? Porque foi um caos internacional, que por mais que meio que todos os países faziam isso, eles faziam escondido. Ele fez para mostrar para todo mundo que ele era melhor e tal. Existe a contagem que mais ou menos o Leopoldo II ele matou 3 milhões de pessoas.
3 milhões. Enfim, né, que as ações dele ocasionam mais de 3 milhões. Enfim, ai, dá até raiva de falar, né? Mas é isso. E aí também uma coisa importante que eu esqueci de comentar, que vou acabar a partilha da África e falar da ocupação da Ásia, é que quando os europeus chegavam em determinados territórios, eles mantinham ainda os líderes daquela região, só que, assim, eles não davam neles. A gente chamava isso de líderes fantoches. Então, assim, pra não gerar tanto caos, sei lá, quando o inglês chegava no território que foi denominado dele, depois da Conferência de Berlim, ele falava assim pro líder, né? Olha, cara, você ainda é o líder, mas eu que mando em você. Então, assim, os líderes foram literalmente fantoches dos europeus. Eles não tinham escolha de desobedecer os europeus, né? Vamos botar isso. Claro, alguns eram comprados, sabe? Mas, enfim, um absurdo. Só se talvez o seu professor perguntar, o que eram os líderes fantoches? Era isso, eram os líderes que já existiam antes da ocupação europeia no continente africano, que foram mantidos com uma ideia de, tipo assim, apaziguar aquela situação, só que quem realmente mandava ali eram os europeus. Beleza? Nossa, cara, eu falo muito, gente. Conquista da Ásia, vamos acabar logo isso, vamos falar isso rápido. A conquista da Ásia, ela acontece com uma ideia diferente. Enquanto a partilha da África, eles querem mais matéria-prima e tal, aqui na conquista da Ásia, eles querem mercado consumidor. Porque assim, quando a gente tem, vamos voltar aqui, ó, Revolução Industrial. Quando a gente tem grandes indústrias, grandes coisas, a gente precisa de uma produção, a produção precisa de matéria-prima. Mas para a gente ter o consumo, a gente também precisa do mercado consumidor. Então, a conquista da Ásia tem muito mais uma ideia de mercado consumidor, porque a Ásia, estima-se que naquela época, assim, a Ásia tinha muitas pessoas, mas o principal território que foi o alvo foi a China, e a China hoje tem uma população muito maior, mas enfim, estima-se que naquela época, do século XIX, tinha 400 milhões de pessoas, que era uma população muito numerosa. Só que a China e grande parte da Ásia, eles tinham um mercado muito fechado, eles não eram abertos, os portos deles não eram abertos para o mundo, eles tinham o comércio deles e tal. E a Inglaterra não, a Inglaterra queria comercializar com os chineses, ela queria aquele mercado consumidor gigante, né? Não só a Inglaterra, mas você tá mais a Inglaterra, que ela é sempre o pivô aqui das coisas. Enfim, então a Inglaterra queria aquele mercado consumidor. Ela manda diversas vezes alguns mercadores, né, para tentarem chegar lá nos portos chineses. Os chineses não deixam navios ingleses chegarem e nem deixam esses comerciantes chegarem. Esses comerciantes ingleses, eles reclamam, né, pro imperador inglês, tipo, que isso? Quem que essa China tá se achando para recusar nós, os superiores de todos, nós, os favorecidos por Deus, para conquistar todo mundo? Então, a Inglaterra começa uma sequência de não de invasões, porque assim, aqui na África é sempre mais violento, né? Aqui chega a ser mais até movimentos políticos e movimentos de realmente jogos para conquistar a Ásia. Tipo, por exemplo, o que a Inglaterra começa a fazer? A Inglaterra descobre o ópio, né? O ópio, que é uma droga originalmente asiática, por causa disso, era usada como anestesia. Os ingleses descobrem o ópio e começam a vender como se fosse droga para os chineses. Eles invadem os comércios chineses e começam a vender isso para os traficantes chineses, para os traficantes, tipo, distribuírem isso para geral da população. Esse problema do ópio, né, que gera a guerra do ópio, é um problema muito caótico, porque a população real chinesa começou a ficar viciada totalmente, todo mundo começou a ficar viciado no ópio. E o ópio é uma droga muito fodida, assim, se você quiser pesquisar, assim, por você próprio, você vai ver. É uma droga que vicia muito, e a população chinesa começou a ficar dependente do ópio. E o imperador chinês da época, ele fica tipo assim, mano, o que tá acontecendo? A minha população, né, gente, quando uma população inteira é viciada, ela não trabalha, ela não gera riqueza, ela, enfim, começa a ter um problema econômico, um problema social, um problema político no país. E aí, tipo, o imperador também, assim, teve essa guerra do ópio, óbvio, teve outras invasões, que foi realmente invasões militares, que a Inglaterra, junto com a Grã-Bretanha, começa a fazer ali na China. Assim, não vou entrar nelas porque o professor não entrou, não é importante, assim, agora, por agora é isso, principalmente porque a gente quer dar uma resumida. Mas enfim, também tem outras invasões realmente à força física,
Mas, tipo assim, o imperador, diante disso, ele fica tipo, cara, eu não sei o que eu faço. E aí ele assina o acordo de Nanquim, que também não sei se eu tô falando certo. Nanjing, Nanquim, não sei. Não sou chinesa, não sei falar mandarim. Enfim, também vou escrever aí embaixo pra vocês. Que falava que deveria, que tipo assim, com um pedido da China, tipo, por favor, pare de comercializar ópio, pare de tentar ficar invadindo aqui, a gente assina esse acordo, a gente abre os portos para vocês, ingleses. Então, com esse acordo, né, a Inglaterra para de ter essas ações contra a China, ela também fala para os outros territórios, os outros impérios pararem, porque a Inglaterra tinha, sim, uma certa influência nos outros impérios, e aí, com esse acordo, eles param de começar a fazer isso com a China, dá uma parada na distribuição do ópio, com a cláusula de ter a abertura dos portos. E isso é claro aqui que um desses acordos enfim, totalmente a favor da Inglaterra. A China não ganhou nada com isso, nada, só perdeu, na verdade. Enfim, então a gente tem isso. A gente teve uma violenta depois da Guerra do Ópio, a gente teve uma violenta repressão também, né, na China, claro, sempre tem. Ai, calma, me perdi. Voltei. Às vezes eu tenho esses picos, enfim. Então, a China se fudeu bastante. Essa é a ocupação. Perdão, gente. Essa é a conquista da Ásia. Ela foi diferente da partilha da África, vocês conseguem ver bem diferença isso, né, gente? Enquanto a da África tinha a questão da matéria-prima, aqui na Ásia a gente tá atrás do mercado consumidor. Na questão da China, nem isso aconteceu na China e na Índia também, tá? É importante falar. Pra quem não lembra, gente, a Índia faz parte do continente asiático, tá? Que às vezes a gente esquece isso e tal, principalmente por causa da cultura, a gente dá a gente não consegue ligar, mas a Índia é também no continente asiático. A gente tem essa repressão contra os chineses, e é isso, a gente teve a Guerra do Ópio. E eu esqueci de falar uma coisa. Durante a Guerra do Ópio, que eu fui falar rápido e me perdi. Durante a Guerra do Ópio, os chineses, eles tentaram contra-atacar, que foi conhecida como a Guerra dos Boers? Eu não vou conseguir pronunciar isso, gente, eu vou escrever aí embaixo também. Que eles começaram a perseguir estrangeiros. Tipo, cara, entrou em inglês aqui, mata. Francês, mata. Era praticamente isso, tinha uma perseguição contra estrangeiros. E, obviamente, eles sofreram uma repressão violentíssima. Foi isso de conquista da Ásia. Agora a gente vai pra Primeira Guerra Mundial, galera, graças a Deus. É isso, desculpa eu dar umas engasopadas aqui no meio do vídeo, tá, gente? Faz parte, eu tô falando durante muitos minutos seguidos. E eu sei que ficou grande o vídeo, mas de verdade, assiste o vídeo com paz, com humildade, seja humilde, assista o vídeo, faz os exercícios que vai dar tudo certo, tá, gente? É isso, beijinhos, agora eu vou explicar, beijinhos, né? Logo em seguida eu já vou explicar a Primeira Guerra Mundial aqui, mas enfim. Gente, vou falar da parte da conquista da Ásia. Que nem eu falei, essa parte do imperialismo, a gente teve a parte da partilha da África, né, da conquista das colônias na África, mas a gente também tinha isso na Ásia. Uma aulinha de geografia que às vezes a gente desconecta, eu sei, para algumas pessoas pode parecer, Nicole, isso é básico, mas eu sei que para algumas não é, e tipo, às vezes a gente desconecta isso por questão de cultura, sabe? Mas a Índia, ela fica no continente asiático, tá? Pra quem não lembra, que a gente pensa na Ásia, eu sei, tipo, você pensa, sei lá, o Xing Ling, isso, é esse pensamento eurocêntrico que a gente tem, mas tudo bem. Índia fez parte da Ásia, isso é importante, tá, gente? Beleza, conquista da Ásia. A Ásia, diferente da África, ela tinha uma outra vertente. Por exemplo, os impérios na África queriam matéria-prima. Agora aqui na Ásia, eles querem mercado consumidor. Porque, por exemplo, a China no século XIX tinha 400 milhões de pessoas aproximadamente. Então era um mercado consumidor muito grande. Então aqui na Ásia, os europeus vão entrar com outra ideia. Os europeus não querem assim, chegar e dominar aquela população apenas pela matéria-prima, como acontece na África. Aqui na Ásia, o motivo é diferente. Aqui eles querem aquele mercado consumidor. E na Ásia, a gente já tinha grandes produções. Por exemplo, que nem eu falei, a Índia, que fica na Ásia,
ela era, tipo, ela tinha um monopólio dos tecidos. Quem não lembra, a gente aprende isso muito em história, quando a gente volta, sabe, 1500, 1600, a gente sempre cita a Índia, né, tipo, ai, a Índia sempre teve as especiarias, tinha os tecidos, tanto, né, que Pedro Álvares Cabral estava tentando chegar às Índias, mas chegou ao Brasil. A Índia sempre teve esse renome ao longo da história. A Índia já tinha já era consolidada ali e ela tinha no seu poder o império dos tecidos. Ela tinha esse poder de ter os tecidos. Na parte da Ásia a gente tinha a China. Obviamente não é a China que a gente conhece hoje, não chega nem perto. Mas também não era uma sociedade semi-tribal como era na África, sabe? Então já era também mais consolidado essas regiões. Então a invasão acontece de outra maneira. E nem eu falei, eles querem o mercado consumidor desses dois lugares. Da Índia eles querem mais as riquezas e querem pegar esse império dos tecidos para eles, né? No caso a Inglaterra quer ter os tecidos fodões só para eles que querem ser o maioral. E na parte da China eles querem realmente mais o mercado consumidor. Então vamos lá. Na China, principalmente os ingleses... Aqui, gente, é bem mais a Inglaterra. Claro, não esqueçam, são todos os países. Mas a Inglaterra é a principal aqui, enfim. A Inglaterra, ela começa a querer muito o mercado consumidor chinês. Muito, muito, muito. Mas a China não quer entrada de estrangeiros. Os portos da China, gente, não eram abertos para mercado externo. Era só mercado interno ali. Eles não comercializavam com os de fora. Claro, uma vez ou outra ele até ia, mas, tipo, em geral não comercializava. E a Inglaterra queria a abertura dos portos. Então eles começam, sabe, tipo, começa primeiro como uma pressão, primeiro, e depois começa, tipo, realmente eles começam a mandar pessoas lá para eles realmente abrirem os portos. Eles mandam 2 comerciantes para a China, assim, na tentativa de conseguirem comercializar, né, os ingleses, e a China manda eles embora, tipo, eu não quero vocês aqui. Isso gera uma tensão, porque a Inglaterra fica puta, e começa, então, a, tipo, contra-atacar. Aí ela realmente começa a ir pra questão militar, né? A questão militar é depois dessa guerra aqui que eu vou falar, que é a Guerra do Ópio. O que acontece? A Inglaterra percebeu que na China eles usavam o ópio, que é uma droga, né, gente, como anestesia. Era, tipo, para fins médicos. E aí a Inglaterra começa a plantar ópio e vende muito barato pros traficantes chineses. E aí, mano, parece um absurdo, mas aconteceu. A China ficou num vício de ópio. A população chinesa começou, tipo, todo mundo ser viciado em ópio. E isso ferra economicamente um país, né, gente? Porque, tipo assim, se a sua população é viciada, como que ela trabalha? Como que ela tem filhos? Como que ela faz todas as coisas básicas do ser humano, sendo que a única coisa que ela vai querer vai ser a droga? Então, tipo, a Inglaterra fez um ataque, não militar agora, ela fez um ataque, assim, eu não sei nem se seria político, não seria político, foi um ataque, assim, pensado, tipo, pra realmente ferrar aquela população. Eles fizeram isso pra ferrar a população chinesa, pra o imperador não ter o que fazer, senão acatar aos acordos ingleses da abertura dos portos. Mas, claro, também a gente teve conflitos físicos, né, militares. Eu só não vou entrar neles por causa que o professor não falou em sala. Eles são importantes, claro, se você quiser estudar aí sozinho, estuda. Eu não vou citar porque eu vou gastar muito tempo falando disso e eu já falei muito aqui, e vai ficar gigante esse vídeo, mas não é muito importante. Mas saibam, teve conflitos físicos, militares, né? Inglaterra com Grã-Bretanha, atacaram sim a China, mas o principal foi essa parte do ópio. Aí você fala, beleza, a China aguenta isso de boca fechada? Claro que não. A China tentou contra-atacar também, eles começaram que isso foi conhecido como a revolta dos... Eu não vou saber pronunciar isso, gente. Borres. Enfim, eu vou escrever aí pra vocês, porque eu não sei pronunciar isso, tá? Mas eles perseguiam estrangeiros que entravam na China. Então, eles se organizavam para perseguições pontuais com estrangeiros. Então, toda hora que entrava um estrangeiro, os chineses iam lá e, tipo, perseguiam ele, sabe? Isso foi a maneira deles responderem, mas claro que assim, cara, contra a Inglaterra não tinha como vencer. Eles acabaram cedendo à pressão, porque se o imperador chinês não cedesse, ia ser mais gente morrendo, mais caos. Então ele aceita, e aí eles assinam o Tratado de Nanquim, que concorda com a abertura dos portos
Isso é ruim porque começa que o produto inglês começa a valer muito mais dinheiro lá, os mercados internos chineses começam a se fuder bastante, por causa que, cara, como que você compete com o Império Inglês do século XIX? Então, assim, a China se ferrou bastante. Né? Na conquista da Ásia, a gente também tem a Índia, que nem eu falei, a Índia vai para outro negócio. Por causa que o quê? A Inglaterra queria a Índia, ela queria o monopólio dos tecidos indianos. Ela queria ter aquele poder de ser a maior comerciante de tecidos. Então, ela começa aqui por uma conquista de querer ter esse monopólio. Então, a gente tem a Guerra dos Cipaios na Índia. Por que esse nome? Porque a Inglaterra, ela pagava para soldados indianos mesmo, ela, tipo, fazia os caras você vira casaca, pagava pra eles, né, eles recrutavam pessoas que passavam fome e tal, que, tipo assim, gente, pessoa que passava fome não vai recusar nada por ter, tipo, o direito de comer, sabe? Então, tipo, eles aceitavam as propostas inglesas de, tipo assim, ó, lute pela gente, que a gente vai te dar comida, a gente vai te dar dinheiro, era isso. Então, os cipaios eram esses soldados. Só que o que acontece? As armas que eram dadas para os cipaios eram uma arma que dentro da munição ela era feita com... Só deixa eu pegar o nome certinho aqui, ó. Era feita com gordura animal de vaca e de porco. E para quem não sabe, gente, na cultura indiana, a vaca é um animal sagrado. A gente fala, ai, nossa, a vaca é um animal sagrado. A gente não pode ser, tipo, desrespeitoso e preconceituoso contra a cultura. Por exemplo, tem muitas coisas que nossa cultura a gente considera sagrado e que para outros não é. Então a gente precisa entender aqui que pra Índia, gente, a vaca é um animal muito sagrado. É tipo um atentado contra a religião deles, contra o Deus deles, contra a cultura deles. Então, tipo, os cipaios, esses soldados, usavam uma arma que, tipo, ofendia a religião deles, ofendia a crença. E as munições eram feitas disso. Então, assim, pra eles foi um absurdo. E aí começou uma revolta ali de população mesmo, por causa que aquilo ofendeu a religião deles. E os ingleses fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso de propósito para gerar um conflito interno lá dentro, para tipo ficar mais fragilizado a Índia, para eles conseguirem o domínio mais fácil. Obviamente, né, aquilo que eu mesmo falei da China. Não tinha como lutar contra o Império Inglês no século XIX, gente, não tinha. O Império Inglês era a maior potência econômica, mais influente, militarmente, ela era a melhor, ela era o top 1 em todos os quesitos. Então, eles acabam vencendo. A gente tem a vitória inglesa sobre a imperatriz da Índia, eles acabam perdendo, eles cedem ao domínio inglês, então a Índia, depois de séculos de, tipo, ter aquele renome de ser dos tecidos, é bem triste isso, sabe? Tipo, séculos deles sendo os topzões, os melhorzões nos tecidos, de produzirem os melhores tecidos, a Inglaterra acaba entrando lá, industrializa todo o processo deles e pega todo o monopólio dos tecidos para eles. Enfim, essa é a conquista da Ásia, né? Aquilo que eu falei, gente, a importância de vocês entenderem a diferença. A partilha da África, né, a conquista da África, a colonização ali, teve um propósito totalmente diferente que da Ásia. A Ásia é mercado consumidor, a África é matéria-prima. Obviamente, na África foi totalmente mais violento do que na Ásia, tá? Totalmente mais violento, porque, que nem eu falei, a Ásia, ela já era consolidada. A Ásia tinha uma importância, tipo, não vamos tratar, né, as pessoas da Ásia como os africanos, não vamos também rebaixá-los a esse nível. Tinha essa ideia, sabe, dos ingleses, que os ingleses colocavam. Enfim, é isso. Gente, desculpa gigante esse vídeo, eu sei, mas eu expliquei muita coisa, expliquei detalhado, então é isso, gente. Aí a próxima matéria agora que eu vou falar mesmo de Primeira Guerra Mundial, tá? Aí agora eu vou realmente entrar na matéria. Mas eu, assim, não vou falar que vai ser pequeno o vídeo não, porque não vai ser, tá? Não vai ser pequeno, porque também eu vou explicar bastante, mas olha, se vocês assistirem esse vídeo, vocês fazerem o exercício, sabe, vai dar tudo certo. Não se preocupe em fazer resumo, gente, resumo só é perda de tempo, tá? Resumo é perda de tempo. Assiste o vídeo, faz o exercício e é isso. Beijo pra todos vocês. De novo, quem tiver dúvida, ai, mas Nicole, não converso muito com você. Foda-se, pode me mandar mensagem, eu respondo, eu sou muito tranquila. Ai, não entendi isso, eu explico de novo pra vocês. É isso, gente. Beijinhos. E vamos pra outra sessão de 2 horas de eu tentando gravar um vídeo da Primeira Guerra Mundial. Tchau.